paz do Senhor, a graça de Jesus Cristo nas nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, na segunda parte desta série denominada É Hora de Lutar, o que a Bíblia diz sobre a guerra. Vamos ler ao pé da letra um artigo intitulado O Cristão e a Guerra, de autoria de Norman Gasley, conforme site http://www.icp.com.br/df28 material 1, número 1.asp. Este artigo, ao meu sentir, responde com profundidade bíblica a inquietação que motiva esta série. Mas quem foi Norman Gasley? Para quem não sabe, ele foi um apologista cristão, filósofo, professor universitário por mais de 50 anos, cofundador do Southern Evangelical Seminary, localizado em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos da América, conferencista em todos os estados americanos e em mais de 25 países, tendo publicado mais de 60 obras e inúmeros artigos. Ele nasceu em 21 de julho de 1932 e faleceu em 1º de julho de 2019, ou seja, no ano passado, quando faltavam apenas 20 dias para completar 87 anos. Como o artigo é extenso, provavelmente vou dividi-lo em vários vídeos. Vamos ver. Agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos refletir sobre a sua palavra, a palavra santa. Que o Espírito Santo nos oriente a compreender, a discernir. E as palavras vêm de um homem de Deus nessa interpretação. E o artigo Defesa da Fé, edição 28, tem como título, eu já citei, O Cristão e a Guerra. Então vamos começar. Qual é a atitude do cristão em relação à guerra? Tudo que eu disser agora são palavras traduzidas, do Norman Gasley. Então, qual é a atitude do cristão em relação à guerra? É certo tirar a vida de outra pessoa por causa do governo? Há uma base bíblica para a guerra? Várias respostas têm sido dadas a estas perguntas. Basicamente, há 3 pontos de vista adotados pelos cristãos. Primeiramente, há o ativismo, que sustenta que o cristão deve ir para todas as guerras em obediência ao seu governo, porque o governo é ordenado por Deus. Em segundo lugar, há o pacifismo, que argumenta que os cristãos não devem participar em guerra alguma ao ponto de tirar a vida dos outros, visto que Deus ordenou aos homens para nunca tirarem a vida de outra pessoa. Finalmente, há o seletivismo, que argumenta que os cristãos devem participar de algumas guerras, das guerras justas, visto que fazer de outra forma é recusar a fazer o bem maior que Deus ordenou. Vamos analisar cada um destes 3 pontos de vista. Então aqui, irmãos, agora sou eu falando, nós vamos primeiro nos focar no primeiro ponto, ativismo
é correto participar da guerra? Então agora o Geisler continua lendo o seu artigo. Abro aspas. Ativismo é correto participar da guerra. O argumento do ativismo de que o cristão é obrigado, pelo seu dever de obedecer ao seu governo, a participar de todas as guerras, tem dois tipos diferentes de argumentos: o bíblico e o filosófico ou social. Examinaremos somente os argumentos bíblicos. O governo é ordenado por Deus. Seja no âmbito religioso, seja no âmbito civil, o governo é de Deus. Segundo Romanos, livro Romanos, carta de Paulo aos Romanos, 13, 1 a 7. A Bíblia declara que a civilização antediluviana se tornou corrupta, cheia de violência. Aqui é Gênesis 6.13. Deus a destruiu e instituiu o governo humano. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme sua imagem. O livro de Gênesis 9, versículos 5 e 6. Em síntese, Deus ordenou o governo. Adão recebeu a coroa para reinar sobre a terra. E quando o mal se alastrou, a Noé foi dada a espada para reger a terra. Reger na terra. Os homens têm o direito, aprovados por Deus, de tirar a vida de homens rebeldes que derramam sangue inocente. A espada que foi dada a Noé foi brandida por Abraão quando entrou na guerra contra os reis citados em Gênesis 14, que fizeram agressão contra o sobrinho de Abraão, Ló. Conforme nota Carol Stegall, essa passagem indica que Deus aprova guerras que são para a proteção dos pacíficos contra o agressor. Embora a forma específica do governo mudasse no decurso do Antigo Testamento, há uma reiteração do princípio de que o governo é de Deus. Na teocracia mosaica, os poderes do governo são bem explícitos. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodos 21, 23 a 25. Até mesmo quando Israel estabeleceu sua monarquia de modo contrário ao plano de Deus, para ele, 1 Samuel 8.7, mesmo assim Deus ungiu o rei que escolheu. Ele disse ao profeta Samuel: atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Primeiro livro de Samuel 8, 7 e 10, 7 a 10 e capítulo 22. Mais tarde, Samuel disse: vedes já a quem o Senhor escolheu? Primeiro livro de Samuel 10, 24. Davi, até mesmo antes de ser rei, recebeu a ordem no sentido de lutar contra os filisteus que estavam despojando Israel. Primeiro livro de Samuel 23, 1 e 2. Referindo-se aos governos das nações gentias, o Antigo Testamento diz: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4, versículo 25. Com base no restante da profecia de Daniel, percebemos que Deus ordenou os grandes governos babilônico, médio, persa, grego e romano, Daniel 2 e 8. Visto que o governo é dado por Deus, conclui-se que desobedecer ao governo é desobedecer a Deus,
Se, portanto, o governo ordena que um homem vá à guerra, o ativismo bíblico argumentaria que ele deve corresponder em obediência a Deus, pois Deus ordenou o governo com a espada, ou seja, o poder de tirar vidas. Jesus confirma o conceito do Antigo Testamento. Em Mateus 22, 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A autoridade civil dada por Deus foi reconhecida por Jesus diante de Pilatos quando disse: nenhum poder terias contra mim se não te fosse dado. João 19, 11. Paulo admoesta Timóteo: antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. 1 carta a Timóteo 2, 1, 2. Paulo diz a Tito: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam. Carta a Tito 3, versículo 1. Pedro é muito claro: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados. Primeira carta de Pedro 2, capítulo 2, versículos 13 e 14. A passagem mais extensa do Novo Testamento sobre o relacionamento entre o cristão e o governo acha-se em Romanos 13, 1 a 7. O primeiro versículo deixa claro que todo governo é divinamente estabelecido. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 1. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Versículo 2. A potestade deve ser obedecida porque é ministro de Deus para teu bem, é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Versículo 4. Paulo prossegue: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Versículo 6. Por isso o cristão é conclamado: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Versículo 7 da carta aos Romanos 13, capítulo 13. O que deve ser destacado nesta passagem é a reiteração do poder governamental para tirar a vida humana. Os cristãos são conclamados a obedecer ao governante ou rei, pois não traz debalde a espada. Romanos 13, versículo 4. Ou seja, o governo, com seu poder sobre a vida, é ordenado por Deus. Quem resistir ao governo está resistindo a Deus. Segundo os ativistas bíblicos, a pessoa deve responder à chamada do governo para ir à guerra, porque Deus deu a autoridade da espada às autoridades governantes. Fecho aspas. Bem, irmãos, aqui eu termino a primeira parte do artigo de Geisler. No seguinte sentido, ele esboça a defesa de 3 pontos de vista. Ele explicita 3 pontos de vista a respeito das guerras bíblicas por cristão. Ele fala do pacifismo e agora e fala também, no próximo vídeo nós vamos falar sobre, ele fala do ativismo, nós vamos falar sobre o pacifismo, que é a segunda parte explicitada por Geisler. Deus nos abençoe. Continuemos no próximo vídeo. Amém.